Oi meninos, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre o contato dos europeus com outros povos. Nós já vimos o contato dos portugueses com os índios do Brasil, já vimos o contato dos espanhóis com os incas e com os astecas, e agora nós veremos, outro lugar para ter esse contato, Então nós veremos o contato dos europeus com os africanos. Desde o século XV, a costa do continente africano era explorada por navegadores portugueses. Por que eles faziam essa exploração? Porque eles buscavam um outro caminho para chegar até as Índias, porque eles não queriam ficar pagando, os impostos, as taxas para os comerciantes da região, de Veneza, por exemplo, que estavam dominando a rota conhecida, para a região das Índias. Por conta disso, eles foram tentando, outros caminhos para chegar nas Índias, principalmente caminhos que acabavam, contornando a África. E isso acabou desenvolvendo, um relacionamento dos portugueses, principalmente, com uma série de reinos africanos. O que os portugueses faziam? Conforme eles iam chegando em um novo reino na África, eles iam construindo feitorias na região da costa ocidental da África. O que eram essas feitorias? Eram mais ou menos uns postos comerciais que facilitavam o comércio com a população da região. Além desse interesse de manter, um comércio de produtos orientais com os africanos, o que os portugueses faziam também, Eles iam construindo, uma relação com os comerciantes de escravos na África. O que existia, dentro da África? Tinha aí todo um negócio de comércio de escravos. Então, como que as pessoas eram escravizadas naquela região? Eram obtidas em guerras internas, principalmente, e depois de serem capturadas, eram transformadas em soldados, em acompanhantes, em criadas, ou eram levadas para algum outro espaço dentro da própria África, para serem escravizadas. Existia, então, essa demanda de escravos na África e os portugueses vão desenvolver, um relacionamento com os traficantes de escravos para levar esses escravos africanos, não só para Portugal, mas para suas colônias também, principalmente o Brasil. Então, grande parte do relacionamento que tinha entre os portugueses e os africanos era pautado aí nas relações comerciais, seja aí, com os entrepostos comerciais, com as feitorias para compra e venda, de produtos que vinham do Oriente ou de dentro da África, como também em relação ao tráfico de escravos. É importante a gente pensar aqui também, que a visão que os portugueses têm dos africanos é diferente da visão que eles vão ter, por exemplo, dos indígenas lá no Brasil, Por exemplo, quando eles entram em contato com os africanos, eles não vão ter a ideia, que os africanos são primitivos ou que são atrasados. Por que eles não têm essa ideia? A gente tem principalmente lá na região do Rio Nilo, da África Neolítica, da África Nilótica, nós temos desenvolvimento de civilizações, muito grandes, como foi a do Egito. Os africanos desenvolveram também, a metalurgia do ferro, construíram grandes cidades, construíram fornos, barras. E por conta disso, os portugueses não veem os africanos como uma civilização atrasada. Eles veem, claro, eles criticam porque muitos não são cristãos, então eles veem os portugueses sendo superiores aos africanos por conta da fé cristã que os portugueses tinham, mas em geral, eles só lastimavam que alguns grupos africanos desconhecessem o que para eles seria, a verdadeira fé, que era o catolicismo, e iam mantendo relações mais comerciais com os povos da África. Além dessa questão, de relacionamento comercial com os africanos, os portugueses eles vão, na verdade, estabelecer uma série de colônias portuguesas naquela região, principalmente nas regiões que tinham os escravos, porque era interessante para os portugueses ter um controle, ter um domínio dessas regiões para mandar os escravos, principalmente para o Brasil. Os portugueses, então, desenvolveram um contato muito forte com a população daquela região.
Isso quer dizer que eles foram os primeiros, né, a entrar na África? Não, mas na modernidade, sim. O que aconteceu? Desde o período do Império Romano, os europeus eles tinham já um contato com a região do norte da África, né? Pegando então, por exemplo, a região do Egito. Mas quando a gente chega lá no século VII, a gente tem aí um rompimento do contato entre os europeus e os africanos, né? Por que que vai acontecer isso? Porque os muçulmanos vão acabar dominando uma série de regiões da África e os europeus não poderiam, né, entrar naquela região que estava sendo controlada pelos mouros, principalmente. Então, se você não tivesse um acordo com os muçulmanos, ficava complicado entrar naquela região, né? E o que Portugal vai fazer quando a gente chega, né, lá no século XV? Bem, Portugal ele vai conquistar a região de Ceuta lá em 1415, já, né, entrando em conflito com os muçulmanos na região e, né, criando um espaço de domínio dos europeus na África, né, que não estava agora, né, sendo dominada mais somente pelos muçulmanos. E depois da conquista da região de Ceuta, né, que nem eu falei para vocês no começo da aula, os portugueses tentando achar, né, novos caminhos para as Índias, vão lá contornando a África, colocando feitorias, desenvolvendo relações comerciais e estabelecendo seu domínio em várias regiões da África. Durante esse período, então, foi, né, esse contato que os portugueses tiveram com os africanos, vendo de uma forma diferente do que eles viam, né, a população das Américas, por exemplo, e construindo, né, relações comerciais, principalmente com os líderes locais que controlavam a venda de escravos, porque os portugueses não conseguiam, né, combater os líderes africanos para eles mesmos capturarem os escravos na região, então eles estabeleceram aí relações com esses vendedores de escravos para eles poderem, né, fazer o tráfico transatlântico. Por hoje é isso. Na próxima aula nós veremos ainda contato dos europeus com os outros povos, mas entraremos já na Ásia.